Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu quero começar falando com vocês o seguinte. Imagina aí um caçador, por exemplo, que ele está aí no meio da floresta e ele tem, vamos supor, um revólver, né? A única coisa que ele tem, e ele tem poucas balas. E ele está com fome. Ele precisa caçar, ele precisa encontrar alguma coisa para comer. Esse caçador, ele não pode ficar dando diversos tiros, né? Ele viu um animal aqui, outro lá e vai ficar dando diversos tiros. Ele não pode fazer isso. Ele precisa esperar a situação perfeita, o momento perfeito, para ele não desperdiçar as poucas balas que ele tem. Por exemplo, se ele está muito afastado do animal, né, que ele está querendo caçar, não vale a pena ele dar o tiro daquela distância, porque pode ser que ele erre, né? E ele vai desperdiçar uma bala. Então, essa mentalidade aqui, essa história que eu estou te contando, serve para poder exemplificar como que funciona essa estratégia. Essa estratégia, ela se baseia no seguinte: a pessoa que está operando não tem muitas chances de perder o capital. E aí eu preparei aqui uma estratégia que ela vai fazer entradas em pontos específicos, naqueles momentos em que existe uma forte probabilidade de a gente conseguir extrair algum lucro da operação. Você sabe que tem muitas pessoas que operam em índice futuro e elas ficam o dia inteiro fazendo entradas e saídas em pontos aleatórios até perder o capital inteiro. E isso é muito ruim. Por isso eu quero compartilhar aqui uma estratégia que vai fazer entradas em momentos decisivos. Tá? E por isso eu chamei de setup bala de prata. Então vamos lá para o vídeo de hoje, que eu quero te ensinar como que você vai fazer essa estratégia aqui. E para fazer essa estratégia a gente vai precisar de dois indicadores. O primeiro indicador é esse daqui que você está vendo na tela, olha só. Uma média móvel aritmética, período 2, dessa forma que você está vendo aqui. E aqui nos valores você coloca a opção máxima. Ou seja, a gente vai querer uma média das últimas duas máximas. Esse vai ser o nosso primeiro indicador. O segundo indicador que você vai precisar para fazer essa estratégia é uma média móvel aritmética no período 3. E aqui na sua opção valores você vai colocar aqui a marcação mínima, porque vai ser uma média das últimas 3 mínimas. Esses aí vão ser os dois indicadores que você vai precisar para fazer essa estratégia, que é uma estratégia simples, mas efetiva. E é assim que funciona na maioria das vezes. As melhores estratégias são surpreendentemente simples, né? E veja só, eu quero dizer para você o seguinte: se você gosta do canal, se você gosta dos vídeos do canal, de assistir aí, de ver as estratégias, dá uma clicada no like, se inscreve, ativa o sininho das notificações, porque eu estou sempre vindo aqui compartilhar estratégias lucrativas e padrões efetivos aí no mercado. Então, se você tem interesse nesse conteúdo, só dá essa clicada no like e se inscrever. E olha só, essa estratégia aqui, ela vai operar só na compra, porque os mercados tendem a subir ao longo do tempo. E com isso, a gente consegue ter uma maior probabilidade de ser lucrativo ao longo do tempo, operando somente na compra. E as condições de compra dessa estratégia são as seguintes: você vai precisar que algum candle feche 1000 pontos, veja só, 1000 pontos ou mais, né, abaixo dessa média aqui aritmética das últimas 3 mínimas. Ou seja, no momento em que você vê aquele candle bem grande, vermelho, preto, seja da cor que você coloca aí, e ele está se distanciando demais da média, você vai pegar o seu mouse, você vai clicar em cima da média, vai puxar aqui até o fechamento do candle, e você vai precisar que a gente tenha aí uma variação menor ou igual a 1000 pontos. Essa situação aqui que está acontecendo aqui, que a gente está vendo, é aquilo que eu te falei. É como se você estivesse bem perto do animal, você tem poucas balas e agora é o momento de você usar. Porque as chances de você acertar são bem maiores agora. Então é isso que está acontecendo aqui. Quando a gente tem esse afastamento, o mercado está dando uma chance muito boa para a gente de capturar um movimento aqui, ó, quase certo de acontecer, que é uma resposta a essa forte movimentação de baixa. Então, quando você perceber que o fechamento do candle está se distanciando dessa média aqui e essa distância é menor ou igual a 1000 pontos, você se prepara para entrar na compra na abertura do candle seguinte. Foi o que a gente fez aqui, veja só, entramos na compra nesse ponto.
O sinal de saída dessa estratégia vai ser o seguinte: você vai fechar a sua operação se ela te der 300 pontos de lucro. Se você tiver algum candle que tenha o seu fechamento aí te dando um lucro de 300 pontos, aí você fecha a operação. Mas vamos supor que não te deu 300 pontos de lucro e o preço continuou caindo ou ficou consolidado. Aí você vai fechar a sua operação quando o fechamento do candle for maior do que essa média aqui das últimas duas mínimas. Se o candle fechar acima dessa média, você encerra a sua operação. Então veja só, nessa situação a gente entrou nesse ponto e a operação deu pra gente, ó, 682 pontos de lucro. Com isso, a gente está tendo aí um lucro maior do que 300 pontos. Você concorda comigo? É lógico isso. Então, na abertura do candle seguinte, eu vou fechar essa operação. Veja só, fechei aqui. Então, vou pegar mais um exemplo aqui para a gente entender como que essa estratégia funciona. Para a gente entrar na compra, a gente precisa que um candle tenha o seu fechamento 1000 pontos abaixo dessa média inferior, que é a média móvel aritmética das últimas 3 mínimas. Isso você percebe que aconteceu aqui. Olha só que candle grande. E quando você puxa aqui a distância da média até o fechamento desse candle, a gente teve uma distância de menos 1000 pontos. Isso é o que a gente quer. Aqui é a hora de usar a nossa bala de prata. É a hora de você atirar para você poder garantir aí a sua caça, né? Você conseguir capturar o animal, fazendo alusão àquele exemplo que eu dei. Então o que a gente vai fazer? Viu que isso aqui está acontecendo? Então a gente tem uma alta probabilidade de conseguir extrair algum movimento ao nosso favor. Então na abertura do candle seguinte a gente vai entrar na compra e você percebe que a resposta já foi imediata. Veja só que aqui ele já está dando aí 979 pontos de lucro. Existem duas formas de sair da operação. A primeira forma é se a gente tiver um fechamento dando um lucro maior ou igual a 300 pontos. A gente fecha a operação na abertura do candle seguinte. A segunda forma de sair de uma operação é se o fechamento do candle, algum candle, né, durante a movimentação do preço, fechar acima dessa média que você está vendo aqui, ó, essa média superior, né, que é a média das últimas duas máximas. Se a gente tiver um fechamento acima dessa média, a gente fecha a operação na abertura do candle seguinte. Isso pode acontecer acima do seu ponto de entrada, aqui acima, ou abaixo do seu ponto de entrada. Logicamente, se isso acontecer abaixo, você vai ter um prejuízo, tá entendendo? Então veja só, vamos ver como é que ficou aqui, ó. Fechamos a operação nesse ponto e deu aí pra gente 945 pontos de lucro. Essa estratégia vai funcionar nos 60 minutos, aqui na 60, 30 minutos, e também vai funcionar no gráfico diário. Veja só aí, ó, ela fez ótimas operações aqui no gráfico diário. E para comprovar isso, eu quero mostrar para vocês agora as estatísticas dessa estratégia. Quando a gente testa essa estratégia, você percebe que no ano de 2020, fazendo poucas entradas ali, ó, apenas 18 entradas, aqui no gráfico de 60 minutos, essa estratégia teve aqui uma taxa de acerto de 94%. Agora eu quero que você preste atenção no seguinte: tem muitas pessoas que em um único dia vão fazer 18 operações em um único dia. Preste atenção nisso. Essa estratégia aqui fez 18 operações no ano inteiro, aqui no gráfico de 60 minutos. Em compensação, ela terminou o ano no lucro, ela fez operações vencedoras e está aqui com uma taxa de acerto de 94%. Então, é a forma como ela trabalha, ela foi vencedora e é assim que ela vai funcionar. Veja só isso daqui. Temos aqui um payoff de 18,76, excelente. Um fator de lucro astronômico, 318,89. Aqui depois de 18 operações, um drawdown muito baixo, 0,31%. E logicamente, ao longo do tempo, isso vai se normalizar. Eu vou mostrar para vocês aqui as estatísticas dessa estratégia no gráfico diário e aí a gente vai conseguir analisar melhor os números dela. Aqui estão com os números muito inflados aqui. Mas veja só. Quando você pega aqui, ó, uma curva de capital super ascendente aqui no ano de 2020, essa estratégia da bala de prata foi sensacional, né? Conseguiu fazer aqui ótimas operações. Eu tô aqui pegando só o ano de 2020. Vamos estender aqui, ó, para você ver. Eu tô puxando aqui a capacidade máxima para o gráfico de 60 minutos, que vai aqui desde o dia 14 de 5 de 2019
até o dia 26 de 3 de 2021 e está aqui ainda com uma curva de capital super ascendente. Ótimas estatísticas aqui, ó, você percebe que já está com uma taxa de acerto aí na casa do 80%, aqui está 85%. O payoff já está normal agora, veja só, um payoff de 0,93, fator de lucro de 5,59, 35 operações e uma estratégia excelente. Agora eu quero compartilhar com vocês o seguinte: a gente está testando essa estratégia aqui no gráfico de 60 minutos, mas ela é excelente no gráfico diário. Veja só, quando você testa essa estratégia aqui desde o ano de 2005 no gráfico diário do índice futuro, você tem uma curva de capital fenomenal. É uma estratégia excelente, tá? É a melhor estratégia que eu já mostrei para o gráfico diário do índice futuro. É essa estratégia aqui. Ela tem uma curva de capital excelente, funcionando muito bem. E quando você pega aqui o resumo, você vê que ela tem uma alta taxa de acerto. E aqui, depois de 186 operações, ela alcançou um fator de lucro de 2,59. Aqui um payoff de 0,52 e um drawdown de 6%. Aqui no caso a gente está utilizando 5 contratos, mas você poderia estar utilizando aí, ó, 20 contratos. E aí vai, né? 40 contratos aí da forma como for, né? Tudo depende aqui. Mas veja só que estatísticas interessantes, mostrando pra gente que é uma estratégia vencedora, que é um padrão lucrativo. Quando você percebe aqui as operações no gráfico, você comprova isso, né? Que ela foi fazendo ótimas operações ao longo do tempo. Então o que eu quero dizer para você? Analisa, estuda, pega o seu gráfico, verifica as entradas, os pontos de saída e procure sempre operar estratégias comprovadas estatisticamente. Procure saber aquilo que você está fazendo, porque muitas pessoas, principalmente os iniciantes, vão lá para o gráfico de 5 minutos, para o gráfico de 1 minuto e começam a executar ordem de compra e ordem de venda sem nem sequer saber o que está fazendo. Então procure estudar as estatísticas. Antes de você começar a operar uma estratégia, faz um backtest dessa estratégia, seja um backtest automático ou manual. Você pode voltar no seu gráfico e testar para você saber se aquilo que você está fazendo atualmente, se aquilo tem funcionado ao longo do tempo. É um importante passo aí para o seu sucesso. É importante que você teste as suas estratégias e verifique se você está aí operando algo com estatística positiva. Tá certo? Então se você gostou desse vídeo, dá uma clicada no like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e dá uma conferida aí nos links na descrição, ó. Tem aí, ó, uns links importantes para você verificar se você quiser estudar um pouco mais a respeito disso daí. Tá certo? Então nos vemos no próximo vídeo.